Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Espero que você esteja bem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom podermos nos encontrar no meio da semana, às quartas-feiras, além dos encontros que normalmente temos às terças-feiras no Ministério de Intercessão, e também aos sábados com o Encontro dos Jovens, sempre no último sábado do mês. São tempos de unidade, tempos de comunhão, tempos de encontro para podermos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Obrigado você que atendeu esse nosso convite para estarmos juntos nesta noite. É comum entre as igrejas estarem se reunindo às quartas-feiras. Não só naquela ideia de recarregar baterias, mas a ideia mesmo de nos encontrarmos durante a semana para que juntos possamos glorificar e exaltar o nome do nosso Criador, o nome do nosso Pai, o nome do nosso Salvador, que de maneira tão maravilhosa nos reuniu com Ele, nos reconciliou com Ele. Então, é muito bom, realmente. Não perca nunca essa oportunidade de nos encontrarmos às quartas-feiras. Há bastante tempo atrás, esses encontros das quartas, que eram feitos geralmente não, eram feitos de maneira presencial, antes dos tempos tecnológicos, antes da pandemia. Normalmente esses encontros eram feitos presencialmente. Mas por conta da pandemia, depois nós fomos nos acostumando e nos adequando a esses encontros virtuais. Sabemos que não é a mesma coisa, é muito bom quando podemos estar juntos, não só supondo que você está presente, mas vendo que você está presente. Porque essa junção, essa comunhão, é esse ajuntamento que faz grande diferença. Sejam bem-vindos a esse tempo em que nós nos reunimos então para cultuar e adorar o nome do nosso Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, nós vamos agradecer o fato de nós estarmos juntos, o fato de nós estarmos vivos, o fato de nós podermos nos encontrar como igreja mais uma vez. Obrigado, Senhor, obrigado pelo nosso encontro semanal, encontro de meio de semana, às quartas-feiras, assim de maneira remota, mas não deixando de registrar que o nosso desejo é que nós estejamos juntos mais vezes e estejamos juntos de maneira remota, de maneira presencial e não remota. Te pedimos, ó Deus, a tua graça e as tuas misericórdias sobre nós. E continua nos falando, ó Deus, de maneira muito forte, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Criou a
Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, eu gosto muito nesses tempos, principalmente nos tempos do culto das quartas, falar aos irmãos através de séries de mensagens. Eu gostaria de começar neste dia 26 de março de 2025, um novo tema. Falamos há algum tempo sobre agradar a Deus como sendo a nossa missão é agradar a Deus. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você nessas quartas-feiras sobre vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho. O que é isso? Nós vamos ver nessa sequência de mensagens o que significa viver o Evangelho e o que não significa viver o Evangelho. E por que é importante nós tocarmos nesse assunto. Mas eu gostaria já de colocar aos irmãos, ler para os irmãos e pedindo que você também nos acompanhe na sua Bíblia, esses dois textos. Um dos textos está em Colossenses, no capítulo 1. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, e o outro está em 1 Pedro, capítulo 1 também. Ok? Capítulo 1 de Colossenses, ali a partir do versículo 3 até o versículo 8. Desculpe, até o versículo 6, melhor, até o versículo 6. E o texto de 1 Pedro, do versículo 3 ao versículo 9. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, e Colossenses, capítulo 1, versículo 3 a 6. São muitos números, nós nos confundimos aí, não é? Com frequência. Então, Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a versículo 9. Esses textos vão nos dar uma boa pista de início já acerca do que significa e o como viver o Evangelho. E o porquê viver o Evangelho. Abriu aí? Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. Esses textos, eles dizem assim: damos graças, o texto de Colossenses agora, versículo 3. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo e do amor que tendes por todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Olhem só que texto profundo este. Paulo começa a dar graças a Deus pela fé dos colossenses, porque ele ouvia falar da sua fé, da fé que eles tinham em Cristo Jesus e do amor que os colossenses demonstravam a todos os santos. Então isso fala muito conosco em termos de lição. Já dá para a gente fazer uma avaliação própria sobre isso. Mas avaliações mais profundas a gente vai fazer no decorrer dessa série. E outro detalhe é que isso que o apóstolo Paulo estava vendo da parte dos colossenses, além da fé, além do amor por todos os santos, a consequência disso, que era a frutificação em crescimento e a frutificação da expansão do Evangelho também. Versículo 6, que chegou a vós, esse Evangelho que chegou a vós, e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade.
Tudo que está nesses versículos tem a ver conosco e nós conseguimos perceber bem. A graça de Deus, a fé em Cristo, o amor por todos os santos, a esperança, a frutificação e o crescimento, não só próprio, mas a frutificação e o crescimento do Evangelho e, mais uma vez, a graça de Deus na verdade. Tudo isso é muito conhecido. Agora, o que precisamos é equacionar tudo isto e fazer aplicações no nosso dia a dia. Ok? Vamos ler o outro texto que, juntamente com o de Colossenses, embasa bem essa série de mensagens vivendo o Evangelho. 1 Pedro, a partir do versículo 3, também até o versículo 9. Da mesma forma, muito conhecido. Percebam bem, o texto diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimíveis e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. É muita coisa para se falar nesses dois textos, muita coisa. Mas gravem esses dois textos, Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 6, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 9. Vivendo o Evangelho. Essa série, ela tem como objetivo nós entendermos a base da nossa existência. A base da nossa existência não tem a ver conosco. A base da nossa existência não tem a ver com os nossos propósitos. A base da nossa existência não tem a ver com os nossos sonhos. Isso não significa que não devamos ter propósitos e não possamos sonhar. Claro que podemos sonhar e podemos ter propósitos. Mas o cerne da nossa vida é viver o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é a boa nova de Jesus que nos descortinou uma nova maneira de viver com novos objetivos, não aqueles objetivos quaisquer que têm a ver conosco mesmo. Como o ser humano vive, como essa característica secularizada de viver, isto é, uma vida voltada ao aqui e agora, e uma vida alimentando a cultura humanista, ou seja, tudo o que eu faço é para mim, tudo o que eu faço é para atender as minhas demandas do coração. Eu sempre reforço isso, queridos irmãos, queridas irmãs, porque essa é a nossa realidade. A nossa realidade é muito voltada para a realidade humana. Claro, nós somos humanos, nós estamos debaixo dessa cultura. Mas nós não podemos nos esquecer que nós fomos conquistados por Cristo Jesus para viver uma outra realidade. Não somente a realidade humana, mas a realidade espiritual, a realidade divina. E a realidade espiritual e a realidade divina, que tem a ver com essa reconciliação conquistada e que nos foi conseguida por Cristo Jesus na cruz, tem a ver com o viver no Evangelho. Então, são duas visões completamente diferentes. Por isso, eu gostaria de reforçar aqui a cosmovisão bíblica.
Não a cosmovisão natural, a cosmovisão humana. A cosmovisão humana vai nessa direção que nós estávamos falando até agora. Do ser humano viver em função da realidade que ele vê, da realidade que ele percebe, que ele enxerga, que ele ouve, que ele, enfim, sente através da experiência concreta. Essa é uma realidade humana. Vivemos debaixo dessa realidade humana. Mas eu quero fortalecer aqui com os irmãos, a título introdutório, nesta mensagem primeira, é que existe uma cosmovisão bíblica que nós precisamos fortalecer e que o mundo não consegue entender. Os irmãos vão logo perceber. O primeiro elemento dessa cosmovisão. O que significa cosmovisão? Significa uma visão de mundo, uma visão acerca do porquê nós existimos, acerca do porquê as coisas existem, acerca da realidade real. Não a realidade que o ser humano tem através das suas demandas humanistas e secularizadas. Não, a realidade espiritual. A realidade espiritual tem a ver com a percepção muito clara de que o mundo para o qual fomos criados começa em Deus. O mundo para o qual fomos criados, nós fomos criados para esse mundo, para viver neste mundo, mas este mundo e esta criação veio de Deus. Deus é quem criou isso. E nós vemos isso de maneira muito clara em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31. Não vamos lê-lo, evidentemente, mas você conhece o texto. Quando Deus criou todas as coisas do nada. Ele não transformou coisas, ele criou do nada. É o que os técnicos, os teólogos, os filósofos chamam de ex nihilo. Ou seja, ele criou do nada todas as coisas. Existe algo, existe alguém que é maior que nós. Existe um Deus que é infinito, um Deus que é atemporal, um Deus que é poderoso, super, unipoderoso, um Deus que é conhecedor de todas as coisas, onisciente, um Deus que está em todos os lugares, ele é onipresente. Então, esse é um primeiro elemento da cosmovisão bíblica que nós precisamos fortalecer o nosso coração e a nossa alma para poder entender o que significa viver no Evangelho, porque senão, caros irmãos e irmãs, nós estaríamos vivendo como quaisquer outras pessoas, vivendo a partir das nossas demandas, tendo os nossos próprios conceitos, tendo as nossas próprias ideias acerca do porquê estamos aqui, do porquê todas as coisas foram criadas, do porquê uma joaninha foi criada tão pequenininha e tão bela, do porquê uma flor foi criada de maneira tão bela, tão maravilhosa, do porquê um jardim, que mesmo cuidado por um ser humano e debaixo dessa estrutura corrupta e corruptível da natureza, mostra tanta beleza. Quanto mais a criação que foi feita antes de tudo isso se tornar corruptível, criado por Deus. Então, olhe só que é uma cosmovisão, uma maneira de pensar totalmente voltada para alguns parâmetros, alguns elementos. O primeiro deles é esse: o mundo para o qual fomos criados começa em Deus. Esse Deus infinito, esse Deus poderoso, esse Deus onipresente, esse Deus conhecedor de todas as coisas. E que, além disso, é um Deus amoroso, que mesmo sendo santo como ele é, e nós pecadores do jeito que somos, ele nos reuniu, ele se aproximou de nós e nos arrebanhou e nos trouxe para perto de si. Nós não teríamos condições de trabalhar essa possibilidade. O segundo elemento dessa cosmovisão é que, como seres humanos,
nós fomos criados também, assim como toda a criação foi, os seres humanos também foram criados, e criados à sua semelhança, como o texto diz ali no versículo 27 do capítulo 1. E isto para que vivemos a mesma dignidade de Deus. Viver a mesma dignidade de Deus é viver os mesmos privilégios que Deus, é vivermos a mesma alegria que Deus, é vivermos as mesmas intenções que Deus, os mesmos projetos de Deus, é estarmos muito mais preocupados em nos alinhar aos projetos de Deus do que aos projetos humanos, do que aos nossos próprios projetos. Viver a dignidade de Deus. Para viver a dignidade de Deus, como pessoas criadas, nós precisamos ter comunhão, assim como Adão e Eva tiveram. Adão e Eva tiveram comunhão com Deus absoluta e tinham tudo para levar avante, para viver essa dignidade. Só que entra um terceiro elemento aí dessa cosmovisão bíblica que o mundo também não consegue entender. Percebe? Nenhum desses elementos, nem o primeiro que Deus criou todas as coisas, nem no segundo elemento dessa cosmovisão em que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, a ponto de estarmos no mesmo lugar que Deus, no mesmo ambiente que Deus, na mesma dimensão de Deus. O mundo não consegue entender isto. Assim como o mundo não consegue entender que houve uma queda a partir de uma rebelião efetuada e executada por Adão e Eva, influenciados por uma palavra mentirosa do inimigo de Deus. O mundo entende isso como o conto da carochinha. O mundo entende isso como criação humana, daqueles que, tendo tantos problemas, precisa de um Deus como muleta, como os filósofos do século XVIII, XIX mencionam. Que crê em Deus somente aquele que precisa de Deus como muleta para viver, não consegue viver com as suas próprias pernas. Vejam só, essa é a cosmovisão filosófica, é a cosmovisão de mundo e a cosmovisão de Deus do racionalismo a partir do século XVIII. O que esse mundo não consegue entender é que o homem quedado como está, ou seja, caído como está, ele está longe de Deus. Nós vemos esse texto de maneira muito evidente em Efésios, no capítulo 2, que sempre mencionamos pela preciosidade dele, ali no capítulo 2 de Efésios, quando ele diz: mas ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então, o que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, o que Deus está mencionando aqui para nós, através de Paulo, é que o pecado surgido ali no capítulo 3, ali no início da criação, nos fez o quê? Nos fez mortos espiritualmente. Herdamos essa transgressão, herdamos esse pecado. Isso é muito fácil ver através das nossas maldades, das nossas intenções más. O nosso coração é perverso, queridos. O nosso coração é muito perverso. Então, o mundo não entende isto. Absolutamente o mundo não entende esse fato e esse fator. Por isso é que ele vive numa cosmovisão humana, a cosmovisão da filosofia humana. Para muitos, Deus não existe. Também eles não conseguem afirmar a lógica de sermos quem somos, a não ser através de um processo de melhorias, através de autodesenvolvimento, através de nós sermos o que somos, através de uma evolução. Imagine,
Essa é a cosmovisão de mundo. Mas nós precisamos nos firmar e colocar como base essa cosmovisão bíblica. E que o mundo não entende a queda, não entende que essa queda nos fez corruptos, não entende que esta queda nos fez afastados de Deus. Por isso é que o texto de Efésios diz o que diz, que nós estamos afastados, estamos mortos pelas nossas transgressões e pecados. E o mundo também não consegue entender, porque não faz parte da sua cosmovisão, que esse pecado que está enraizado em nós nos faz escravos dele, nascidos escravos do pecado. Nós já nascemos escravos do pecado. Lutero escreveu um livro chamado Nascidos Escravos. Nós nascemos assim, nascemos escravos do pecado. E se o mundo não entende isto, como ele entenderia a necessidade do próprio Deus fazer-se homem para arrumar essa situação, para nos restaurar, para nos reconciliar com ele? Veja como é difícil o homem crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se ele não consegue entender esses parâmetros iniciais da cosmovisão bíblica. Ele ainda está debaixo de uma cosmovisão humana, então ele não vai entender jamais a pessoa de Jesus, ele não vai conseguir entender jamais que Jesus é o nosso substituto no pagamento desses pecados. Ele não vai entender jamais que Jesus veio para pagar os nossos pecados e levar os nossos pecados sobre os seus ombros ali na cruz, nos substituindo ali na cruz. Não vai entender nunca. Então, olha só, muitas vezes nós ensinamos a salvação em Cristo e devemos continuar ensinando, mas nós não percebemos que ele não tem bases. Cada vez mais precisando da graça de Deus, cada vez mais precisando da interferência de Deus. Se Deus não interferir nesse processo, ele não vai conseguir entender nunca pela razão humana, ele não vai conseguir entender nunca pelo seu próprio entendimento, pela sua própria capacitação. Então, essa cosmovisão bíblica, gente, nós a temos pela graça. Nós a temos pela graça. Percebe que nós entendemos a base dessa convicção bíblica depois que nós tivemos uma conversão em Cristo Jesus. Então, quando nós vamos ensinar alguma coisa a alguém, dependamos muito mais da graça. Porque senão, mesmo assim, mesmo fazendo um arrazoado da cosmovisão bíblica, mesmo assim, nós iremos falhar na transmissão disso, porque isso é competência de Deus. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O mundo não entende que Jesus é o nosso substituto, e o mundo não entende que a morte de Jesus, a razão da morte de Jesus, porque para o mundo, para a cosmovisão mundana ou do mundo, Jesus morreu como qualquer um morre. Tanto é que não creem na ressurreição de Jesus. Se não entendem a ressurreição de Jesus, como entenderão que a ressurreição de Jesus aponta para a nossa própria ressurreição? É muito barulho para que esse mundo entenda, gente. Muito. Se Deus não estiver presente, abrindo o seu coração, nós não vamos conseguir absolutamente compreender nada. E não vamos conseguir ensinar nada. E é muito barulho. Esse barulho, quando nós falamos em barulho, nós falamos, é muita informação dissociada com a realidade de Deus. É muita informação dissociada da cosmovisão bíblica. As pessoas não estão acostumadas a pensarem assim. Eles não estão acostumados a pensarem assim.
Por isso a cosmovisão é outra e a cosmovisão é outra. É por isso que eles não pensam como o Evangelho e a cosmovisão bíblica diz, ou a cosmovisão bíblica menciona. A partir do momento em que nós fomos agraciados com essa salvação em Cristo Jesus e a nossa fé foi colocada, aliás, impulsionada pelo próprio Espírito Santo de Deus, foi colocada nesse substituto, que é o próprio Deus na pessoa de Jesus, nós começamos a viver uma nova história, começamos a viver uma nova realidade, começamos a viver uma nova cultura, começamos a viver debaixo de uma outra cosmovisão. E essa cosmovisão é que nos dá lastro para viver o verdadeiro Evangelho, para viver o Evangelho da maneira como devemos viver. A partir desse momento em que nós começamos a viver a nossa história, nós somos livres para dizer não ao pecado e livres para dizer sim a Deus. Nós somos livres para morrer para nós mesmos e viver Cristo em seus propósitos. Nós somos livres para trabalhar pela justiça do mundo. Nós somos livres para deixar de viver a nossa própria glória e viver a própria glória de Deus. Passamos a ser participantes de um povo com uma nova humanidade, um novo povo com uma nova humanidade. É o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, logo, quem está em Cristo se tornou uma nova criatura, uma nova vida teve início. Então isso é o Evangelho. Então, amados irmãos, viver o Evangelho é o que Deus espera que nós vivamos. Nós temos cosmovisão bíblica para isso. Não é o mundo, não são as pessoas que não conhecem a Deus, não são as pessoas que estão longe de Deus que vão viver o Evangelho, porque elas não têm essa cosmovisão bíblica, porque estão imersas numa cosmovisão humana. Mas nós temos essa cosmovisão bíblica. Vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho. A nossa vida é outra. Esse viver Evangelho é o que vai nos permitir viver a abundância de vida. Já que somos conhecedores que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas como Cristo disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu espero muito por essa série. Eu espero muito através dessa série que vamos estudar Vivendo o Evangelho. Divulgue isto, participe. Pegue esse vídeo depois que estiver no YouTube, jogue para alguém, coloque para alguém, para que alguém possa entender que devemos, como crentes em Cristo Jesus, viver o Evangelho. Vamos orar mais uma vez e agradecer a Deus por essas reflexões que começamos a fazer nesse novo tema, Vivendo o Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, obrigado porque temos de maneira muito clara na nossa mente a ponto de viver esta cosmovisão, essa visão de mundo da perspectiva bíblica, entender os teus propósitos. Ajuda-nos, ó Deus, a dizer sim a Deus, vivendo esses propósitos e dentro dessa cosmovisão bíblica e não vivendo dentro da cosmovisão humana, essa cultura sob a qual ainda estamos vivendo. Mas não permita, ó Deus, que a nossa vida seja conduzida por esta cultura. Ajuda-nos a viver, ó Deus, essa cosmovisão bíblica, vivendo no Evangelho. E ajuda-nos a viver o Evangelho vivendo essa cosmovisão bíblica. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem
preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor da sua glória. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber, e vive está para receber, e vive está para receber nosso louvor da sua glória. Da sua glória, da sua glória, da sua glória. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos já indo para o final deste nosso culto, mas eu gostaria de mencionar dois motivos de oração, um de gratidão e um pedindo a ação de Deus e a graça de Deus sobre uma necessidade. Oramos gratos a Deus pelo aniversário da nossa Janete, a Janete, líder do nosso Ministério de Intercessão. Ontem foi o aniversário do Tadeu, seu esposo. E o nosso desejo é que o Senhor continue abençoando ricamente a vida da Janete, a vida do Tadeu, que a Janete continue sendo a bênção que é, o amparo que tem sido através dessa sua liderança no Ministério de Intercessão. Pedindo que o Senhor cuide dela, cuide da sua saúde, continue provendo todas as suas necessidades. E devemos estar orando pela irmã Lídia Kubarenko. Ela caiu ontem e fraturou um braço e fraturou a bacia. Está internada no Hospital Santa Margiore, ali na Moca. E nós esperamos que o Senhor... devemos orar para que o Senhor continue fazendo uma obra grande na vida dessa irmã que sempre foi muito atuante em Vida Nova, agora não pode sair de casa para vir, é atendida e cuidada pela Leila Kubarenko, sua filha, e pedindo que o Senhor cuide deles, dê paz, dê tranquilidade, que todos os procedimentos ali sejam procedimentos dirigidos pelo próprio Senhor, através das mãos daqueles médicos, daqueles enfermeiros. Vamos orar agradecendo pela vida da Janete e orar pela melhora e por esse processo, não é, de cuidado da irmã Lídia Kubarenko ali no hospital. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida da Janete, te agradecemos por mais um ano de vida completado.
mais um ano em que ela pôde, juntamente conosco, viver as alegrias do Evangelho. Obrigado a Deus pela ajuda da Janete ao ministério pastoral desta igreja. Obrigado a Deus pelas ministrações e pelos cuidados da irmã Janete na direção de toda a igreja, como ela sempre fez. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue cuidando dela, dando saúde e cada vez mais alegria em servir. Mas nós queremos orar também pelo Tadeu, para que o Tadeu continue firme no Evangelho e cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. E que ele perceba, esteja percebendo cada vez mais o quanto o Senhor é maravilhoso e provedor. Mas também nós oramos pedindo a Deus, intercedendo pela irmã Lídia Kubarenko ali no hospital. Cuida dela, ó Deus. Cuida para que as eventuais cirurgias que serão necessárias, eventualmente serão necessárias, que possam ser carregadas de sucesso e ela possa rapidamente ir para casa e tenha uma recuperação tranquila. Fofa ali a cama, ali no hospital, tranquiliza também a vida da Leila, para que ela seja atendida pelo Senhor e cuidada pelo Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer os seus olhos sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite, que Deus esteja sempre com você.